carta aos Efésios, En la carta a los Efesios, capítulo 6, capítulo 6, verso 10, 11 versículo 10 y 11 e 12. y 12. Recite conosco, milhões de irmãos e irmãs, Repita con nosotros millones de hermanos y hermanas, aí no interior das nossas igrejas, ahí dentro de nuestras e iglesias nossos ouvintes y também. nuestros oyentes también. Vamos lá. Vamos. Do demais, irmãos meus, Por lo fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Pastor, quem dá glória a Deus por isso e muito mais. Grita, meu Deus. Ilumina-nos agora em todas as verdades de Deus. Amém. Podeis assentar, amada igreja. podéis sentarse, amada iglesia. Glória a Deus. Irmãos e ouvintes, Hermanos, hermanas y oyentes, estou com a voz um pouco cansada. con la voz un poco cansada. Sexta-feira estava aqui super lotado a igreja. Viernes estaba súper colmada la Feriado. iglesia. En feriado. Forcei muito a voz. Forcé mucho la voz. Ontem pregamos, Ayer predicamos. oramos 3 da tarde, Oramos a las 3 de la tarde. aquela campanha tremenda. Una campaña tremenda. Eu e minha família Yo y mi familia serviremos ao Senhor. serviremos al Señor. Também tivemos na También Convenção estuvimos Mundial en la convención mundial. e eu forcei muito a minha voz. Forcé mucho mi voz. Hoje já pregamos Hoy ya predicamos para o país de Guatemala, el país de Guatemala. onde abalou com os milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Milagros, maravillas y Já prodigios. pregamos e oramos para Curitiba também, Llegamos y oramos para Curitiba onde también. os ouvintes ouviram quantos milagres houve também. Los oyentes oyeron cuántos milagros hubo Então también. a voz vai cansando um pouco, La voz se va cansando un poco, mas o Espírito está pero el Espíritu está jubilando na presença de Deus. jubiloso en la... Querida igreja Querida iglesia e milhões de y ouvintes, millones de oyentes, nós encontramos o texto sagrado, encontramos en el texto o sagrado conselho divino, un consejo divino que não podemos rejeitar. no podemos rechazar. Quem rejeitar esse convite divino El que rechaza esta invitación divina é tolo. es tonto. Aleluia. Aleluya. Quem rejeita esta ordem divina, Rechaza esta orden divina, rejeita esta ordem divina, que rechaza esta orden divina, enfraquece na fé, se enflaquece la fe perece. y perece. Aquele que aceita esta ordem divina El que obedece esta orden se divina torna um gigante na fé. Oh, maravilha! Nosso povo de Eldorado, nuestro pueblo de Eldorados, nosso povo aí de Londrina pueblo de Londrina e do interior y dentro
de nossas milhares e milhares de igrejas. nuestras miles y miles de iglesias. Olha aí que ordem divina para todos. Ahí que orden divina para E todos. para mim também. Y para mí también. Armadura de Deus. Armadura de Dios. Demais, irmãos Por meus, lo demás, hermanos míos, fortalecei-vos fortaleceos no Senhor en el Señor e na força y en la fuerza do seu poder. A palavra está ordenando La palabra está ordenando nós sermos fortes. que seamos fuertes. É no poder de Deus. Sí, en el poder de Dios. Deus não aceita o crente fraco, Dios no acepta creyente débil. porque Deus derrama o seu Que poder Dios derrama su poder como chuva como lluvia quando buscamos a Ele cuando le buscamos a com Él toda a sinceridade con toda dos sinceridad. nossos corações. Esta arma divina de Deus Esta arma divina de Dios é o Espírito Santo es el Espíritu Santo que habita em nós. que habita en nosotros. Depois que aceitamos a Jesus Después de que aceptamos a e Jesús, santificamos nosso corpo, alma e espírito, santificamos cuerpo y espíritu, passamos a ser comenzamos a o ser templo el templo do Divino Espírito Santo de Deus. del E quem passa a ser o templo do Espírito Santo de que Deus comienza a ser templo del Espíritu Santo de Dios. está revestido Está revestido de todas as armas divinas, todas las armas de toda a divinas, armadura de Deus. E continua dizendo mais a palavra. y continúa diciendo más la palabra. Não irei me prolongar, No não. voy a alargarlo, no. Serei rápido. Seré rápido. Revestivo de toda a armadura de Deus, Revestido de toda armadura de para que Dios, possais para que podáis estar firmes estar firmes na fé, en la fe, na graça, na graça, na comunhão com Deus, na comunhão com e Deus, nas vitórias nas vitórias, por nosso Senhor Jesus Cristo. por nuestro Señor Jesucristo. Aleluia. Aleluia. Para que possais estar firmes. Para que podáis estar firmes. Contra o quê? ¿Contra qué? Contra as astutas. Contra las astutas. As astutas. Las astutas. Ciladas Acechanzas. do diabo. Vocês sabiam, igreja, ¿Ustedes sabían, iglesia? que o crente salvo, El creyente salvo, revestido da armadura de Deus, revestido de armadura de Dios, batizado com fogo e com o Espírito Santo, bautizado con fuego y Espíritu ele tem Santo, mais poder do que os demônios. tiene más poder que los demonios. Vocês acham que não, sim? ¿Creen que no? Porque Jesus nos dá poder. Porque Jesús nos da poder. Quando aceitamos a Jesus, Cuando aceptamos a Jesús, abandonamos nossos pecados, abandonamos nuestros pecados, abandonamos vícios, abandonamos los vicios, abandonamos todo tipo de coisas malignas que o mundo oferece. abandonamos todo tipo de cosas malignas que el mundo ofrece. E somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Y somos bautizados con el Espíritu Santo y con Estamos fuego. revestidos da armadura de Deus. Estamos revestidos de armadura de Dios. O Y crente el creyente, cheio do Espírito Santo. lleno de Espíritu O Santo, crente tem, eu digo melhor, o diabo tem medo desse irmão crente. el diablo, Por que ele tem medo? porque él tiene miedo. Porque ele sabe que o crente cheio do Espírito Santo Porque él sabe que el creyente es lleno de da Espíritu armadura de Santo, Deus de armadura de Dios, tem poder tiene poder para expulsar os demônios. Em nome de Jesus. Oh, coisa tremenda.
é bom sermos crentes ¿Cómo es salvos. bueno que seamos creyentes salvos? Deus nos reveste do seu poder. Dios nos reviste de su poder. Reveste a armadura divina. Reviste de su armadura divina. Para quê? ¿Para qué? Para apagarmos Para que borremos todos os dados inflamados todos dardos inflamados de de Satanás. Satanás. Quais são os dados inflamados de ¿Cuáles Satanás? son los dardos inflamados de São Satanás? tuas enfermidades. Son tus enfermedades. São esse câncer, Ese cáncer, essa AIDS, el SIDA, essa enfermidade na cabeça, enfermedad en la cabeza, pescoço, o en el cuello, no estômago, no coração. estómago, el corazón. São realmente Son realmente castas malignas castas que malignas está te oprimindo. que te están oprimiendo. Mas Deus tem revestido Pero Dios te va a da revestir sua armadura divina para apagar todos os dados inflamados de Satanás. todo dardo inflamado de Satanás. É, Sí, o crente fiel ora a el Deus. creyente fiel ora a O Dios. crente fiel se santifica no corpo, na alma e no espírito. El creyente fiel se santifica en cuerpo y en espíritu. Despreza o mundo e o pecado Desprecia al mundo y el pecado para ser revestido para ser revestido das armaduras de de Deus. armadura de Dios, poder destruir Todas as obras malignas, todas las obras as malignas, astutas ciladas de Satanás. las acechanzas Ai, que demônio! Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Quais são as ciladas que o diabo arma? ¿Cuáles son las acechanzas que el diablo arma? Será só enfermidades? ¿Serán solo enfermedades? O principal que ele arma, a cilada dele principal é o pecado. Lo principal que el arma es el pecado. É, Sí, programas mundanos do rádio, programas mundanos de la radio, programas da televisão, programas de la televisión, piadas, los chistes, palavrões, las groserías, tantas outras coisas ruins. tantas otras cosas O malas. mundo oferece. El mundo ofrece Baile, o carnaval, baile, el carnaval o cinema. o el cine. São dados inflamados de Satanás. Los inflamados de Está na Satanás mente en la humana. mente Nós humana. estamos revestidos desta armadura. Estamos revestidos de esta armadura. O poder de Deus em nossa El mente. poder de Dios en nuestra As mente. coisas do mundo. As coisas do As mundo. coisas de Satanás. As coisas de não Satanás. pode penetrar Pode em penetrar. nossa mente em nome de Jesus. Chego mais. Porque não temos Porque no tenemos que lutar que luchar contra a carne e o sangue, contra carne o sangre, mas sim sino que sí, contra os principados, contra los principados, contra as potestades, contra las potestades, contra os príncipes contra los das príncipes de trevas las tinieblas deste século. de este siglo. Que é o príncipe do século dos nossos dias? ¿Quién es el príncipe del siglo de nuestros días? Quem é ele? ¿Quién es él? Sai, Satanás, você não é o príncipe da Só que ele é príncipe do pecado, Él es príncipe del pecado, príncipe das trevas. príncipe de las Treva tinieblas, significa pecado. y se queda pecado. Ele é o príncipe Él es el príncipe de toda a vaidade carnal e pessoal. vanidad personal y carnal. Ele é o príncipe Él es el príncipe de toda a nossa soberba. toda nuestra soberbia, Ele é o príncipe de todo nosso orgulho. príncipe de todo nuestro Ele é o orgullo. príncipe Él es príncipe de todas as coisas que nós las aceitamos, cosas que aceptamos. que é contra a palavra de Deus. Es contra la palabra de Ele é o Dios. príncipe de tudo isso. Príncipe es de todo eso. Ele que manda. ¿Quién manda en eso? Como príncipe. Como príncipe. Ele é que manda em todos os tipos de pecado. Él es quien manda en todo tipo de pecado. Jesus diz que ele é o pai Jesús do dice, pecado. es el padre del pecado. Pecado não foi Deus que criou, não. Pecado no fue Dios quien lo creó. Foi Satanás que enganou Adão e Eva no Éden. Fue Satanás quien engañó a Adán y Eva en el Edén. Por isso ele é o príncipe do pecado. Por eso príncipe del pecado. Quando fala trevas, quer dizer pecado. Si dice tinieblas quiere decir pecado. E quando estamos em pecado, Y cuando estamos en pecado,
Satanás está sendo o nosso príncipe. Satanás está siendo nuestro príncipe. Mas quando aceitamos a Jesus Pero cuando aceptamos a Jesús e abandonamos nossos pecados, y abandonamos nuestros pecados, abandonamos os vícios, abandonamos los vicios, tudo que o mundo oferece, todo lo que el mundo ofrece, ahí Jesus passa a ser Jesús comienza a ser o nosso príncipe. E passa a ser mais do que príncipe. comienza a ser más que príncipe. Diz que ele passa a ser o rei dos reis, Él comienza a ser rey de reyes, senhores dos senhores, señor de señores, tudo todo em todos que aceitam Ele. E Deus abençoe a igreja. E Deus bendiga a milhões de ouvintes. E Deus abençoe. Porque não temos que lutar no tenemos que luchar contra a carne e o sangue, contra carne o sangre, mas sim contra pero sí contra os principados, los contra principados, as potestades, contra las potestades, contra os príncipes contra los príncipes das trevas de las tinieblas deste século, de este siglo, contra as hostes contra las huestes espiritual da maldade espiritual de la maldad em lugares celestiais. en los lugares Por celestiales. que nos lugares celestiais? ¿Por qué lugares celestiales? Que a Bíblia nos diz La Biblia nos dice tem tantos demônios que hay tantos demonios esperando corpo esperando un cuerpo para entrar nele, para entrar en él, esperando uma pessoa para enganar ele e para ela la persona para engañarle com as coisas do mundo. con las cosas del Há mundo. tanto demônio nos Hay tanto ares demonio en los aires como se faz como uma nuvem. que hace como una nube. Nossos olhos materiais não podem ver Los ojos materiales no pueden ver esses espíritos malignos. los espíritus malignos. Mas a Bíblia diz que faz nuvem nos ares, La Biblia dice que hace nube en los aires. no lugar celestial, En os las céus, regiones por celestiales. exemplo, alto em cima, Cielo alto arriba está chamando lugar celestial. llama lugar celestial. Então faz nuvem de demônios Dice que hace nube de demonios procurando buscando o Senhor, a Senhora, Señor y a la para señora colocar o câncer, para poner el cáncer AIDS, o el SIDA, as enfermidades, las enfermedades, e todo tipos de males, todo tipo de males, problemas insolúveis. problemas insolucionables. Ele está procurando Él lares. está buscando hogares Entrar. para él entrar. Como Satanás entra nos lares? Como Satanás entra a los hogares Através da a televisão. través de la televisión. Deus me mostrou uma vez em revelação Dios me mostró una vez una o revelación. diabo entrando El diablo entrando nos lares a los hogares pela antena da por la televisão, antena de la televisión, pela onda por las ondas magnética magnéticas. que é jogado pelos transmissores. Es arrojado por los O diabo transmisores. acompanhando aquelas ondas magnéticas, Diablo acompañando esas ondas entrando nos computadores, digo melhor, nos... entrando en Como é que eu los falei? televisión por la antena de Televisão. la televisión. É verdade. Es verdad. Saia, Satanás, em nome de Jesus! E o diabo fica dentro da Y televisão. el diablo se queda dentro de la televisión. Para ele tanto faz onda magnética ou Para él não. le da igual onda magnética Ele o no. resiste tudo isso. Él resiste todo esto. E ali quando a pessoa senta diante da televisão, La persona se sienta ante la televisión. a hora que o diabo coloca o câncer nele, Es cuando el diablo pone cáncer en él. coloca AIDS, Pone el SIDA. coloca enfermidade na mente, Pone enfermedad en la mente. no coração, En el corazón. nos pulmões. Los pulmones. E a palavra La manda palabra manda nós combater que combatamos todas as hostes espirituais todas las huestes de espirituales Satanás de Satanás que habita, ou seja, que ataca que ataca os lugares celestiais, en los lugares porque vem celestiales. pelas ondas do ar. Viene por las horas del aire. Satanás. E entra ali no rádio Entra aí na rádio. para ouvir música Para profana, oír música profana. música diabólica, Música que diabólica. fala de sexo. Que habla de sexo. Saia, Satanás fica desesperado com esse povo. Satanás quedó desesperado con este pueblo. O povo tem poder para expulsar o diabo Este poder tiene poder para expulsar em al nome diablo. de Jesus Cristo. Que Dios les bendiga. A hora foi embora La hora se fue. e a benção continua.
que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. No dia que aceitei, a minha vida se cambiou. Jesus salvou você também. Agora sou feliz, agora vivo bem com Jesus. Eu vivia na escuridão, agora você salvação. Eu vivia na escuridão, agora você salvação. E agora Jesus salvou a mim. Agora sou feliz com Jesus. Com Jesus. Eu vou só ler mais uma vez o texto sagrado. Solo voy a leer una vez más el texto E agora sagrado. todo mundo vai entender Ahora todo el mundo va a entender perfeitamente. perfectamente. Porque a palavra de Deus Porque la palabra de Dios está nos ordenando. nos está ordenando. Escutemos milhões de ouvintes. Escuchamos millones de oyentes. Efésios, Efesios, carta aos Efésios, capítulo 6, carta a los Efesios capítulo 6, verso 10 versículo 10 ao 12. al 12. Não, no demais, Por lo demás, irmãos meus, hermanos míos, fortalecei-vos no Senhor fortaleceos en el e Señor na força do seu poder. y en la fuerza de su poder. Revesti-vos de Revestíos toda a armadura de de Deus, toda armadura de para Dios que possais resistir, para que podáis resistir, para que possais estar firmes para que podáis estar firmes contra as astutas contra las astutas ciladas do diabo. acechanzas del diablo. Porque Porque não temos que lutar tenemos que luchar contra a carne contra carne e o sangue. y sangre. Não, não. No, Mas sim sino que sí, contra os principados, contra los principados, contra as potestades, contra potestades, contra os príncipes das trevas contra príncipes de las tinieblas deste século, de este siglo, que são os que demônios, son los demonios, contra as hostes espirituais contra las huestes espirituales da maldade de la maldad nos lugares en celestiais. regiones celestiales. São os demônios que estão nos Los ares demonios están en los aires para trazer sobre os corpos humanos para traer sobre los cuerpos humanos males incuráveis, males incurables, enfermidades incuráveis. enfermedades É o incurables. que nós vemos todo Y dia. lo que vemos todo el Meu día, Deus do céu, mi Dios del cielo, quanta enfermidade, cuánta enfermedad, quanto problema, cuánto problema, quanta luta no lar, cuánta lucha en el hogar, família, la familia, depressão, depresión, angústia, angústia, desemprego, desemprego, falta de paz. falta de paz. Tudo isso são hostes espirituais de Satanás Son huestes espirituales de que Satanás temos que expulsar. que tenemos que Em estar. nome de Jesus, saia! Gloria a Dios. Antes de aceitar a Jesus, Antes de aceptar a Jesús, eu era católico, yo era católico, era zeloso pela minha religião, era celoso por mi religión, era congregado mariano, era congregado marianista, mas pero Satanás me escravizava nos vícios, Satanás me esclavizaba en los vicios, no baile, no carnaval, no en cinema, baile, carnaval y el cine, na televisão, en la na televisión, boate, en los boliches, nos jogos, en los juegos, enfim, en fin, toda a hoste espiritual de la Satanás hueste espiritual de Satanás estava sobre meu corpo, estaba sobre mi me cuerpo, oprimindo. oprimiéndome. Mas quando aceitei a Pero Jesus, cuando acepté a Jesús, coisa mudou. cosa cambió. Aleluia!
Por isso que eu quero Por eso yo quiero que todo mundo aceite que Jesus, todo el mundo acepte a Jesús. que a coisa vai mudar na tua vida. La cosa va a cambiar en tu vida. 1000 vezes melhor. Experimenta que você vai amar Vas a amarlo. a Deus muito mais A Dios mucho más do que você ama. de lo que tú le amas. E diz Deus, Y dice Dios, eu amo yo amo aos que me amam. a los que me aman. Quem ama a Deus Quien ama a Dios é amado por Ele. es amado por Él. Quem são os que amam a Deus? ¿Quiénes son los que aman a Dios? São os que aceitam Son los que o aceptan plano divino el plan divino de salvação de salvación que Deus que fez Dios hizo através de a Jesus, través de Jesús, para que todos que aceitarem a Jesus para que todos los que acepten a Jesús não pereçam, no perezcan, mas tenham sino que a tengan vida eterna. la vida eterna. Tá vendo? ¿Están viendo? Quanta gente tem perecido aqui? ¿Cuánta gente ha perecido aquí? É, Sí, mas aquele que aceita Jesus pero aquel que acepta a Jesús não vai perecer aqui de jeito nenhum. no va a perecer aquí de ninguna forma E tem a vida eterna y tiene la vida eterna garantida por Deus, garantizada por Dios, por Jesus, por Jesús pelo Espírito y Santo por el Espíritu Santo no reino celestial. en el reino celestial. Que mais queremos? ¿Qué más queremos? Aí está as palavras-chave Ahí está la palabra de llave tudo que de precisamos todo lo que necesitamos para sermos mais do que vitoriosos para que seamos más que victoriosos aqui nesta vida aquí en esta por vida. aquele que nos ama. Palavra sobre o meu coração ressonie para eu não pecar contra ti, ó Senhor. A tua palavra ressonie para eu não pecar contra ti, ó Senhor. A tua palavra ressonie o meu coração vai a crer. Tu me compras, ó Senhor, só quero viver para ti, ó Senhor, viver no teu santo amor. Só quero viver para ti, ó Senhor, viver no teu santo amor. Aleluia! Quando era católico, não sabia que era tão gostoso ser crente em Jesus. San rico ser Uma riqueza de vida ser crente em Jesus. una riqueza divina. Vamos aí agora, Vamos ahí ahora. no interior de nossas milhares e milhares de igrejas, Deus e amor. Nuestras iglesias, Dios es amor. Estão recebendo o som aí agora. Está recibiendo el sonido ahí ahora. Todo o nosso povo católico. Todo nuestro pueblo católico. Vamos em frente ao púlpito aceitar Jesus. Vamos delante del altar a aceptar a Jesús. Você vai que ver que coisa gostosa Vas a ver qué cosa sabrosa. é termos Jesus em nosso coração. Llegamos a Jesús en nuestro corazón. Que coisa gostosa é aceitar Qué Jesus. cosa sabrosa es aceptar a Jesús. Não tem expressão humana. No hay expresión humana. Nossas palavras são muito pobres Nuestras palabras son muy pobres para descrever para describir quanto é maravilhoso cuánto es maravilloso aceitarmos Jesus Cristo. que aceptemos a Jesucristo. Somente depois Solamente después que aceitamos a que Jesus, aceptamos a Jesús, possamos ter este gozo divino comenzamos a tener este gozo divino dado pelo Senhor, dado por el Señor. esta felicidade, Esta felicidad, esta coragem este coraje contra os demônios, contra los demonios, esta fé esta fe que remove que montanha, remueve montaña, esta fé, fe. quando clamamos, Cuando clamamos, Deus diz, Dios dice, eis-me aqui, meu servo. Vamos aí também, vamos ahí también, no grande ginásio, el grande coliseo,
Ulisses Guimarães. Ulises Guimarães. Vão em frente ao altar de Deus. Vamos delante del altar de Dios. Estou pastor Marciano. El pastor Marciano. Eu vou orar por vocês. Voy a orar por ustedes. Todas essas hostes espirituais da maldade. Toda hueste espiritual de maldad. Essas enfermidades malignas. Enfermedades malignas. Vai sair do teu corpo agora. A salir de tu cuerpo Sem ahora. vocês orarem comigo. Ustedes al orar conmigo. Vamos em frente aí. Vamos ahí delante. O púlpito. El altar. Onde está o pastor Marciano. Del pastor Marciano. Todos nossos irmãos indígenas. Hermanos indígenas. Que ainda não aceitaram Que aún Jesus. no aceptaron a Jesús. Vamos agora. Vamos ahora. Em frente ao altar de Deus. Delante del altar de Dios. Para aceitarem a Jesus. Para que acepten a Eles Jesús. vão ver que coisa A tremenda. ver qué cosa tremenda. O poder de Deus. El poder de Dios. Que Deus vai dar para vocês. Dios le va a dar a ustedes. Repreender os demônios. Reprender a los Repreender demonios. as feitiçarias. Reprender hechicería. Repreender toda a enfermidade. Toda enfermedad. Repreender todo o mal. Reprender todo mal. Repreender todos os problemas. Reprender todo problema. E ser vitoriosos. Ser victorioso. Vamos, irmãos indígenas. Hermanos indígenas. Permita já chamar de irmãos, irmãs. Permítame llamarle hermanos y Vamos aí de hermanas. toda a aldeia que aí está. Toda aldea que está ahí. Estão nos ouvindo aí nas aldeias também. Estamos yendo de las aldeas también. Vamos aceitar Jesus aí agora. Vamos a aceptar a Jesús ahí Junto ahora. do teu rádio receptor. Junto a tu radio receptor. Será salvo tu e a tua casa. Serás salvo tú y tu casa. Vamos experimentar Vamos a experimentar. aquilo que é mais maravilhoso que todas as coisas. Todas las cosas. E aqui também. Y aquí también. Aí em Londrina também, irmãos pastores. En Londrina también, hermano Convido o pastor. povo aí, se tiver espaço, Invita al pueblo si hay espacio. para ir em frente ao púlpito. Para ir delante del Se altar. tiver espaço, Si no hubiera espacio, pede para eles levantar a mão pide que levanten la mano. e vão receber o impacto de Deus. Van a recibir el impacto de Dios. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Arriba de la cabeza de la planta de los pies. Fulminando a Satanás. Fulminando a Satanás. Queimando todo o nosso pecado também. Quem ama a Deus? ¿Quién ama a Dios? Grite amém. Mas quem ama a Deus, aceita Pero Jesus. el que ama a Dios acepta a Jesús. Diz Deus, eu amo os que me amam. Dice Dios, yo amo a los que me aman. Quer ser mais amado por Deus? ¿Quieres ser más amado por Dios? Irmãos católicos, Hermanos católicos, irmãs católicas, hermanas católicas, fiquem em pé párense para receber para recibir este revestimento do alto. este revestimiento de lo alto. Que você vai ter poder Que usted va a tener poder mais do que os demônios. más que los demonios. Que coisa tremenda. Qué cosa tremenda. Antes de eu aceitar Jesus, Antes de que yo acepte a Jesús, eu tinha medo dos demônios. tenía miedo de los demonios. Que não sabia Porque no sabía que quem aceita que el que Jesus acepta a Jesús tem poder sobre o inferno. tiene poder sobre el infierno. Ele não vai para o inferno, No não. va al infierno, Ele no. vai para o céu com Jesus. Va hacia el cielo con Jesús. Todo mundo que não é crente, fique em pé, minhas senhoras. Creyentes, párense, mis señoras. Todas as senhoras Todas las señoras que não são crentes, fiquem em pé. que son creyentes, párense. Jovens também. Jóvenes también. Vamos, irmãos jovens. Vamos, hermanos Fiquem em jóvenes. pé também. Párense también. Todos não são crentes, fiquem em pé. Son creyentes, párense. Se vai buscar um milagre, Viniste a buscar el fique em milagro. pé então para receber Entonces, para recibir o maior milagre el más grande milagro da tua vida, você vai receber agora. en tu vida, vas a recibir ahora. Não fique duvidando de Deus. No te quedes dudando de Dios. É pecado duvidar de Es Jesus. pecado dudar de Jesús. Que não negou a sua própria vida por nós. Que no negó su vida por nosotros. No alto do Gólgota, Lo alto del na Gólgota, cruz do en Calvário. la cruz del Calvario. E a Bíblia Y diz, la Biblia dice se ele não negou a sua própria vida por que nós, Él no negó su propia vida por nosotros. porventura ¿Acaso irá negar va a negar as demais las coisas demás cosas que dele que necessitamos? de Él necesitamos? É claro que não vai negar. Claro que no va a negar. Fique em pé, Párense. que estão fracos na fé. Están débiles en la fe. Deus já não responde mais a tua oração. Dios ya no responde más tu oración. Que precisa você fazer um concerto com Deus aqui e agora. Hacer un arreglo con Dios aquí Para que ahora. hora você clamar, Para que cuando clames, Deus diga, eis-me aqui, minha serva. Dios diga, heme aquí mi sierva. Eis aqui, meu servo. Heme aquí mi siervo. Pode vir à frente, a senhora que estava vindo à frente, pode continuar vindo. Continúe viniendo. Venha adelante. todo mundo à frente, todo mundo que está em pé, vem à Los que frente. están parados, vengan adelante. Os irmãos de outros ministérios também.